E aí, gente, tudo bom? Uma semana sem ver a gente aqui, né? Mas foi por motivo de doença. E finalmente a gente conseguiu se reunir para falar sobre um assunto muito, muito importante, que sempre está em alta nas redes sociais. E a gente chamou hoje uma convidada muito, muito especial, né? Manda para as amigas, é um tema bem legal. Acho que todo mundo tem alguém próximo que está passando por isso. Então compartilha, segue a gente lá nos canais, nas redes sociais, para poder encaminhar para quem vocês acham que precisa assistir esse episódio, certo? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Que bom ter vocês por aqui. Estou melhor, graças a Deus. Obrigado pelas felicitações. Estou bem. Agora a gente vai retomar os nossos podcasts. E hoje, né, sem deixar, né, sem esquecer de agradecer a todos os nossos patrocinadores, eu quero agradecer em especial ao Empório do chefe Felipe Lustosa, né, o Empório em Casa. Então, todos vocês já podem, né, conhecer, seguir lá na rede social, @Empório em Casa. Pode já solicitar o seu orçamento para as festividades de fim de ano. Ele já está com um Já tá menu com. especial. Então, nosso muito obrigado por participar conosco aqui sempre do nosso podcast. Quero agradecer também ao salão da Daiane Martins e a Renata Gonçalves, que são responsáveis por nos produzir, eu e Natália, né, para todos os nossos episódios. E lá no Salão das Meninas também vocês encontram serviço com muita qualidade. Então não deixem de marcar o horário de vocês. Eu quero também agradecer a Água Cambará, né, por sempre trazer água e álcool gel para todos nós. Também tem gelo. Então nessas festividades de fim de ano, não deixem de contratar Água Cambará. Tá? Quero agradecer também a Rayara Crochê, que mandou esse suplá aqui para deixar o nosso espaço ainda mais bonito, né? E esse ambiente mais agradável para esse momento que a gente sempre tem todas as quartas. Quero convidar todos vocês para participar com a gente ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, no nosso podcast, sempre com temas relacionados à saúde feminina. Então, não deixem de se inscrever no nosso canal, né? Sigam lá no @ginecotalk e ativem o sininho para receber todas as notificações e ficar com a gente ao vivo todas as quartas-feiras. Hoje a gente vai ter um tema muito especial, que é a infertilidade, com uma convidada mais especial ainda, que fala super bem sobre isso, que é a doutora Marcela. E aí eu vou deixar para a Natália apresentar. Que o currículo dela é grande, viu, Gigante. gente? Vou logo dizendo. Então, Marcela, eu tenho primeiro a agradecer, né, por ter topado a primeira data, depois teve um imprevisto, tu veio agora de novo, né? E a Marcela, gente, ela fez a graduação dela em medicina aqui na Faculdade de Juazeiro do Norte. Marcela é cratense, né? Nascida e criada no Crato e fez depois a residência médica dela na maternidade escola, não é isso? Se eu errar, tu me avisa, porque é grande mesmo. Depois ela fez uma especialização em reprodução humana na USP de Ribeirão Preto. Quantos anos, Marcela? Um ano? Um ano, né? Pronto. E depois ela ainda fez doutorado. Ela é doutora, minha filha. Eita. Viu? Em toque ginecologia pela USP também. De Ribeirão também, não é isso? Pronto. Além disso, ela é mãe de Olivia e Helena. Se transformou pela maternidade como pessoa e médica, certo? E hoje ela se dedica a acolher e cuidar das mulheres que desejam engravidar ou que passam por várias perdas gestacionais. Que isso vai ser até abordado numa das perguntas aqui, né? E é isso. Seja bem-vinda, Marcela. Seja bem-vinda, Marcelo. Obrigada. Boa Eu acho noite. que faltou falar do currículo, que são os amigos que eu tenho, que eu cultivo. Eu acho que não tem nada mais precioso na vida do que ter amigos. Eu agradeço muito o convite, é uma alegria imensa para mim estar com vocês hoje. Natália, uma Eu amiga esqueci. querida. Hoje também a Marcela tem uma clínica, só faz isso. Não, assim, hoje ela largou a parte da obstetrícia, gente, mas por uma causa muito especial, né? Hoje ela faz só a parte de infertilidade e tem uma parceria com a Fert Baby em Fortaleza. Então ela prepara praticamente todos os pacientes aqui para fazer só mesmo a coleta de óvulos, uma implantação lá em Fortaleza. É. Depois tu fala mais sobre Então, eu isso. vou só continuar agradecendo mesmo o convite. Estou me sentindo muito mimada, muito bem tratada e muito à vontade aqui. Então, entendendo que vai ser uma hora que a gente vai ter de muita conversa e espontaneidade. Então, obrigada pelo convite.
Marcela, a gente que agradece você ter aceitado participar do programa conosco. E deixa o teu Instagram para o pessoal te conhecer, né, para te seguir, ver o que é que tu posta por lá e fala um pouquinho também sobre a tua clínica, como é que as pessoas conseguem encontrar, como é o acesso. Sim, meu perfil no Instagram é doutora Marcela Alencar. E lá eu realmente volto mais um conteúdo para fertilidade, tanto para mulheres que estão planejando, desejando engravidar, quanto para os casais que estão vivendo a infertilidade, que são os desafios nesse processo, né? E também atendo muito casais que já passaram por perdas gestacionais, então o meu foco de post no Instagram é muito voltado para essa área. E também, assim, como a Natália falou, a maternidade me transformou muito. Eu fiz várias mudanças de rota, recalculei minhas rotas para conciliar a minha carreira profissional, que é muito especial para mim, com a maternidade. Então, eu tive que fazer algumas escolhas, abrir mão de outros compromissos profissionais. E hoje eu realmente me dedico e foco o meu trabalho para esse público, para os casais que estão desejando engravidar. Então é isso. E então, partindo agora para a nossa primeira pergunta, eu acho que é uma ansiedade grande de todos os nossos pacientes quererem entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Então, explica para os nossos seguidores, para os nossos pacientes, o que é infertilidade, né? O que é que esse nome Acho tão que pesado traz, exatamente. né? Tão A gente, pesado se for traz. falar, associar um sentimento a essa palavra, infertilidade é um peso mesmo, né? Infertilidade é não conseguir engravidar depois de um ano tentando. E é importante a gente saber que 85% dos casais vão conseguir engravidar. Então, assim, não é a maioria, é uma minoria. A gente está falando de 15 a 20% dos casais que estão tentando, que irão apresentar algum desafio para engravidar. Então, não significa que todo mundo vai ter infertilidade, que todos vão vivenciar isso. E também a gente fala de um processo, não significa que vai ser para sempre. Tem causas de infertilidade que tem tratamento, e tem como a gente abordar e resolver e oferecer tratamento. Então, eu imagino que seja um caminho que a gente pode passar, mas que a gente pode vislumbrar também o outro lado, que a gente vai sair dele. E a gente usa esse termo, infertilidade, para os casais que estão tentando engravidar há um ano, ou seja, 12 ciclos menstruais, a maioria das mulheres vão ter nesse período. E depois desses 12 meses de tentativa, os casais que não conseguiram engravidar, a gente vai usar esse termo, infertilidade. Só que é importante a gente também lembrar que para mulheres que têm mais de 35 anos, a gente abrevia esse tempo para 6 meses. Então, se eu tenho um casal que a mulher tem mais de 35 anos, a gente só aguarda 6 meses. E depois de 6 meses, a gente já prossegue a investigação, já tenta identificar as principais causas, pedir os exames. Nem sempre a gente já vai partir para um tratamento, porque se a gente identificar que aquela mulher tem uma boa reserva ovariana, que eu acho que é um termo que merece ser comentado aqui, e não tem outros fatores de infertilidade identificáveis, às vezes a gente pode esperar mais um tempo e pode ser que essa gestação aconteça, ou nos próximos 6 meses, ou no próximo ano. Mas é importante a gente não demorar muito a investigar, porque a gente perde tempo. Para a mulher, tempo são óvulos. A gente já nasce com toda a nossa reserva ovariana. E se a gente tivesse de definir o que seria reserva ovariana, seria o nosso estoque de óvulos. Desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu já tenho os meus óvulos. E ao longo da vida, a gente vai perdendo esses óvulos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Essa perda, ela se inicia a partir dos 25 anos, mas ela passa a ser de forma mais acentuada a partir dos 35 anos. Por isso que a gente usa essa idade como chave, né? Então, a partir dos 35 anos já tem uma queda maior, tanto na quantidade quanto na qualidade desses óvulos. E até os tratamentos que a gente pensar, eles sofrem interferência da idade e dessa reserva ovariana.
Então, assim, se eu busco um tratamento com idade mais avançada, com uma menor quantidade de óvulos, as minhas chances de sucesso serão menores. Então, por isso que o tempo é tão importante para a mulher. É importante a gente ter isso em mente, porque a idade da mulher e essa reserva, que é esse estoque de óvulos, que é uma característica individual. Se eu olhar várias mulheres da mesma idade, algumas vão ter mais, outras vão ter menos, e a gente também não tem até alguns fatores que a gente usa para saber se ela pode ter maior ou menor reserva. Por exemplo, se eu passei por uma cirurgia no ovário, isso é um fator para ter uma diminuição dessa reserva ovariana. Se eu tenho endometriose, isso é um fator para ter uma reserva ovariana menor. Se do outro lado eu tenho um ovário policístico, ciclos irregulares, eu já imagino que essa paciente vai ter uma reserva ovariana maior. Então, a gente vai alinhando e vendo, individualizando. Mas é de extrema importância, sempre quando eu falo de infertilidade, olhar para a idade da mulher e para a reserva ovariana, porque isso vai nortear os nossos próximos passos ao longo dessa jornada. Se a gente vai aguardar mais um tempo, aquele casal tentar espontaneamente, ou se a gente já vai partir para algum tratamento, e aí tem vários tratamentos que a gente vai seguir aqui conversando. Então, isso nos norteia. E quais os exames que tu faz, assim, os principais exames para poder avaliar essa reserva ovariana, né? Então, antes da gente falar dos exames, vou só falar sobre as principais causas, porque se a gente pensa em exames, a gente tem que investigar a causa. Certo. Então, assim, os fatores de infertilidade, eles são mais ou menos 30% de causa feminina, 30% de causa masculina, 30% dos dois, do casal, e mais ou menos 10% a gente não consegue chegar a uma causa específica. Então, dentre os exames, a gente vai ter que pensar nos masculinos, que seria um exame, a princípio, que é o espermograma. É feita uma coleta de sêmen e nesse sêmen são analisados alguns parâmetros como concentração, quantidade de espermatozoides rápidos, vivos e o formato, a morfologia desses espermatozoides. E a partir daí a gente consegue dizer se esse sêmen está normal ou se está alterado. Então, o espermograma é o exame principal para a investigação masculina. Claro que podem surgir outros, mas o ponto de partida é sempre o espermograma, é o primeiro principal. O espermograma alterado, né? Pode partir para outros exames, por exemplo. A gente pode precisar de investigação hormonal, ou repetir o espermograma, porque diante de uma alteração, nem sempre a gente já assume aquilo, a gente às vezes precisa repetir, comparar, ver se houve algum motivo para aquele exame ter dado alterado, que seja transitório, que daqui a 3 meses, por exemplo, a gente pode ter um resultado melhor. Mas o ponto de partida é esse. E tem os exames para avaliar as causas femininas, que são 30%, como a gente comentou, só que os exames são muito mais, porque tudo para a mulher é mais complexo, né? Então, a gente precisa ver a reserva ovariana, como a gente já avaliou aqui. Isso é um ponto muito importante na consulta desse casal que está tentando engravidar. E tem 2 exames principais. Um é a dosagem do hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, que a gente consegue ter uma ideia daquela quantidade do estoque de óvulos. E o outro é a ultrassom transvaginal, mas com um detalhe específico, que é a contagem de folículos antrais. Esses exames são equivalentes em relação à confiabilidade, à qualidade. Na prática, o ultrassom transvaginal para contagem de folículos ele é mais disponível, tem um custo menor, a gente termina lançando mão dele de forma mais frequente. Por exemplo, no meu consultório eu já tenho um aparelho de ultrassom e ao longo da consulta a paciente já pode sair com essa informação e não ter que esperar até o retorno, fazer os exames para a gente ter essa conversa. Então, às vezes, ali naquele momento, a gente já avalia. E o hormônio antimileriano, ele tem um custo maior, os planos de saúde não cobrem, então... Mas, às vezes, a gente precisa dos dois. Os dois são igualmente importantes. E tem algum médico específico para fazer ultrassom para contagem dos folículos ou qualquer ultrassonografista pode fazer? Qualquer ultrassonografista pode fazer. Mas, na prática, Carla, a gente vê que pessoas que não... médicos generalistas que não estão atentos a essa característica, às vezes não descrevem no exame. Então, quando eu solicito um ultrassom...
Eu sou Já muito coloca a específica, observação. ultrassom transvaginal para contagem de folículos antrais. Mas, teoricamente, qualquer profissional teria que ser habilitado para fazer, porque é simples, assim. Quem sabe fazer ultrassom transvaginal sabe contar folículos, em geral. Mas, na prática, é uma informação que muitas vezes não vem Passa no batido, exame, né? entendeu? Passa, vem sem a descrição. E aí vimos a reserva ovariana. Muitas vezes, para avaliar as causas de infertilidade, a gente precisa também pedir para a mulher algumas dosagens hormonais, por exemplo, alterações da glândula tireoide, diabetes, hiperprolactinemia, ou seja, a gente precisa dosar alguns hormônios, ver algumas características metabólicas, hormonais, através de exames de sangue, que podem também nos direcionar em relação à causa de infertilidade. Então, o hipotireoidismo, ele pode alterar a ovulação e aquela mulher não ter ciclos regulares. Menopausa A precoce. hiperprolactinemia também. A menopausa precoce é uma causa também de infertilidade e é uma causa que nos deixa triste porque ela nos diz que aquela paciente teve uma queda, uma diminuição ou mesmo um esgotamento, assim, não tem mais óvulos numa idade mais jovem, porque a idade da menopausa, em geral, é por volta de 51 anos. E a gente está falando aqui de casais que querem engravidar, ou seja, mulheres que têm aí entre 20 35, 40 anos, e a gente pode ter essa falência ovariana, insuficiência ovariana mais cedo, mas a gente precisa investigar. E geralmente os sintomas dessa mulher são irregularidade menstrual, ou às vezes ciclos mais curtos, ou às vezes longos períodos sem menstruar, e vai também os outros sintomas, como calores, ressecamento vaginal, ou outros sintomas associados. Então, dosagens hormonais, a reserva ovariana, ultrassom, a gente já falou. O ultrassom transvaginal, ele além de ver a contagem de folículos, ele vai ver o útero, ele vai nos dizer se ali pode ter miomas. Não são todos os miomas que interferem na fertilidade, pelo contrário, é uma minoria. Mioma é uma doença benigna, muitas mulheres têm, e na maioria das vezes isso não impacta na fertilidade, mas miomas grandes, que distorcem a cavidade endometrial, que é onde a gestação se desenvolve, podem ser causa de infertilidade. Então, a gente precisa também rastrear e ver se o útero tem alguma alteração. Um outro fator relacionado ao útero são pólipos endometriais. Eu costumo dizer que o pólipo é como se fosse um mas é como se fosse um sinalzinho de carne na cavidade endometrial, que era para ser lisinha. E aí tem essa reentrância, uma vilosidade, e isso pode aumentar o fluxo menstrual e pode também ser causa de infertilidade. Muitas vezes o ultrassom nos ajuda, mas às vezes a gente precisa também complementar com outro exame chamado esteroscopia, para a gente ver essa cavidade e realmente avaliar se tem mesmo aquela alteração que o ultrassom sugeriu. Além disso, a gente precisa ver o exame das trompas. É nas trompas que o óvulo encontra o espermatozoide. E a gente precisa de trompas funcionantes para a gente ter a fecundação. O exame que a gente mais usa na prática clínica para avaliação das trompas é chamado esterossalpingografia. São feitas algumas radiografias da pelve, enquanto é injetado um contraste. E aí, na hora que o contraste vai passando pela trompa, é feito o raio-x e a gente consegue ver se aquela trompa, que é uma estrutura muito fina, muito sensível, delicada, que a gente não consegue ver no ultrassom, na ressonância, quando está normal, a gente só consegue ver nesse exame das trompas. E tem um outro exame mais atual, que a gente ainda não tem disponível aqui na região, que é a esterossonossalpingografia, que a gente injeta um contraste e vê por ultrassom a perviedade dessas trompas também. Então, a gente precisa ver trompa. E além desses que eu mencionei, eu falaria da investigação de endometriose, que a gente tem que lembrar, assim, endometriose caminha junto com infertilidade. Não significa que eu tenho endometriose, eu vou ter dificuldade de engravidar. Também não significa que porque eu tenho infertilidade, eu tenho endometriose. Mas a gente tem que pensar. Aí, assim, quando é que eu penso em endometriose como uma possível causa de infertilidade? Principalmente quando eu estou diante de uma mulher que tem sintomas como cólica forte, uma cólica que às vezes vem desde a primeira menstruação e que vem piorando ao longo dos ciclos, dos meses. Às vezes tem uma alteração do funcionamento intestinal ou urinária, marcadamente no período menstrual. Às vezes é uma paciente que tem dor na relação, dor pélvica. Então, a gente precisa estar atento. Porém, se eu
tenho esses sintomas, investigo. Ok, os sintomas já nos levam a investigar. Mas às vezes eu tenho pacientes que têm endometriose e são assintomáticas. Às vezes a endometriose só gera infertilidade. Então, nesses casos, quando eu investiguei todas as outras causas, não encontrei trompas normais, está ovulando, sêmen normal, e aquela mulher não consegue engravidar, mesmo que ela não tenha esses sintomas de endometriose, a gente precisa investigar. E às vezes a gente encontra endometriose, assim, focos importantes numa mulher assintomática. Então eu posso ter essa dissociação, apesar de eu não ter sintomas, eu posso estar diante de um caso de endometriose. Então, falou de infertilidade, a gente também tem que pensar em endometriose como possível causa, né? E aí acho que a gente falou aqui dos principais exames. Né? Os exames de largada, né, na verdade. Sim. E qual, assim, a principal fase que tu recebe esses casais? Tu geralmente recebe mais nessa fase inicial, tô tentando e não consegui? Ou aquele casal que já vem mais calejado? Vamos lá, eu trabalho com reprodução humana desde 2013, 2014. E eu acho que já houve uma mudança muito grande ao longo desses últimos anos sobre essa visão da infertilidade. Eu acho que as redes sociais têm um papel primordial em ter alertado, em ter ampliado. Então, hoje, muitos casais já sabem que tentar engravidar 1 ano, não conseguir, eu tenho que procurar um especialista. No passado, às vezes, nem o ginecologista geral encaminhava para o especialista e ficava, não, tenta mais um pouco e tudo. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento de transição que deixou de ser algo assim tão inalcançável, né? Inatingível, e os casais já chegam mais cedo para mim. Mas acho que hoje eu atendo casais de todos os perfis. Tanto tem aquela paciente que nunca tentou engravidar, mas já me procura se antecipando. E aí eu também trago aqui que não existe indicação de eu fazer todos esses exames antes do casal tentar engravidar. Porque mesmo que todos esses exames deem normais, não posso garantir que aquele casal vai engravidar. Então, toda fertilidade, ela precisa ser testada. Eu só posso falar em fertilidade quando eu não conseguir engravidar. Assim, em geral, sempre tem as exceções. Aí também eu não vou generalizar, porque tem as exceções. Mas, em linhas gerais, a gente precisa tentar, a gente precisa testar essa fertilidade antes de investigar. Mas sempre tem o que ser feito. Mesmo nesses casais que chegam antes, a gente tem o pré-concepcional. E aqui eu foco muito na medicina do estilo de vida mesmo. De ver os hábitos, de ver a alimentação, de ver, assim, tentar incentivar naquele casal hábitos saudáveis, com prática de atividade física regular, avaliar consumo de substâncias como cigarro, álcool, até o excesso de café, tudo isso a gente precisa ver. Controle de peso, às vezes a gente atende casais que a mulher já tem sobrepeso, obesidade, a gente sabe que isso pode impactar na fertilidade, então a gente precisa estimular esses hábitos saudáveis, ou mesmo às vezes tratar a obesidade para que esse casal alcance a gravidez. E aqui eu também não falo só da mulher, a gente tem que olhar também para o marido, porque a obesidade masculina também interfere na fertilidade, o etilismo, o tabagismo, principalmente o tabagismo, interfere também na fertilidade masculina, e a gente precisa já orientar para esse casal já ir se modificando e já ir se ajustando para a gente otimizar essas chances de gestação espontânea. Porque meu objetivo é sempre que o casal engravide natural, entendeu? Assim, a gente tem que pensar que 85% vai conseguir engravidar espontaneamente, e às vezes até um pouco mais, porque dentro desses 15% que não estão conseguindo engravidar, às vezes com pequenos ajustes, a gente consegue uma gestação espontânea. Não significa que todos vão ter que ir para um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo. A maioria vai conseguir de forma natural com alguns ajustes. Então, receber esses casais nesse pré, nesse início, nesse menos tempo, sempre é válido para a gente já ir alinhando e otimizando. Por exemplo, a orientação sobre qual o período mais fértil para ter relação. Às vezes eu vejo casais muito desconectados, não sabe, a parceira não sabe quando está ovulando, não sabem quando estão tendo relação, e hoje a gente está vivendo um tempo de muita correria, de muito estresse, cansaço, e às vezes os casais têm uma baixa frequência
de relação. Então, a gente já intervir aí, já orientar, já estimular, já reconhecer esse período fértil, vai otimizar e vai poupar esse casal de viver infertilidade. Então, acho que sempre tem algo a ser feito. E aí, curiosamente, sobre o período fértil, muitas mulheres acompanham o ciclo menstrual por um aplicativo, e aquele aplicativo marca a data provável da ovulação. E é importante a gente saber que esse aplicativo, ele diz o que é para acontecer na teoria. É o que deve acontecer, o que provavelmente está acontecendo, mas ele não consegue afirmar. Então, às vezes, a gente lança mão de um teste de ovulação em casa, ou de uma monitorização ultrassonográfica ao longo do ciclo, para saber se o que o aplicativo diz de fato está acontecendo. E o período mais fértil para o casal namorar é por volta de 2 dias antes da ovulação. Então, se eu deixo para namorar no dia que o aplicativo disse, às vezes eu já perdi esse time, esse tempo. Então, acho que sempre tem algo a ser feito, sempre tem alguma orientação que estimule, que otimize as chances de gestação espontânea desse casal, entendeu? Tem algum período melhor, Marcela? Porque, assim, às vezes a gente faz ultrassom, mas tem algum período, acho que tu já tinha até me falado uma vez isso, quando o melhor tempo para fazer os exames de sangue e o ultrassom... A maioria das dosagens hormonais, a gente tem a melhor época para avaliar no período menstrual, do 2º ao 5º dia do ciclo. Porém, também, como falo, sempre tem as exceções. Mulheres têm ciclos irregulares, às vezes tem paciente com ovário policístico, fica meses sem menstruar. Essa paciente colhe em qualquer data e depois, se a gente precisar de algum complemento, a gente repete alguma dosagem hormonal no período menstrual. Mas, em geral, do 2º ao 5º dia do ciclo. Para ultrassom transvaginal, isso até foi parte da minha pesquisa do doutorado, que tradicionalmente se fala que a contagem de folículos tem que ser do 2º ao 5º dia do ciclo. E, na verdade, a gente viu ao longo dos estudos, das pesquisas, que não, que é um exame que pode ser feito em qualquer momento. Porém, quando eu tenho um folículo dominante, ou seja, quando eu estou perto do período ovulatório, ou quando eu já ovulei e eu tenho um corpo lúteo, isso pode, em alguns casos, atrapalhar essa avaliação. Às vezes, aquele corpo lúteo que forma no ovário está tão grande que esconde os folículos. Mas isso é uma minoria. Eu sempre gosto de dizer que a avaliação de reserva ovariana é oportunidade. Assim, tá no consultório, veio hoje na consulta, faz logo. Quando precisa um complemento, a gente repete no período menstrual e alinha essas informações. Aí, um outro ponto. Quando a gente fala de ultrassom transvaginal, a gente não fala só da avaliação da reserva ovariana. Eu quero ver também aquele endométrio. Então, se eu tivesse que escolher uma época ideal para fazer esse exame, seria logo depois da menstruação, porque eu ainda não tenho folículo dominante que possa atrapalhar, que eu veja os antrais, que são os folículos pequenininhos. E eu posso ver bem o endométrio, porque no pós-ovulação, por exemplo, o endométrio fica mais branco, eu não consigo ver se tem pólipo, às vezes eu não consigo ter uma ideia se tem um mioma distorcendo a cavidade, então eu escolheria logo após a menstruação, antes da ovulação, entre o fim da menstruação e a ovulação, acho que é época de ouro. Na contagem dos folículos, tem um limite? Tipo assim, quantos folículos, tu tem uma boa reserva? Então, os estudos mostram que ter mais do que 5 a 7 é ok. Só que quando eu tenho... Os dois. A soma. Tá. E aí também é uma outra pergunta que chega muito pra mim. Doutora, eu só tenho 7 folículos, mas que vem, tipo, eu não vou ter nenhum. Não. Esses folículos que a gente vê mês a mês é como se fosse uma porção uma amostra, do que os nossos ovários liberam todo mês e fica disponível naquele ciclo. Desses que estão disponíveis nesse ciclo, um vai crescer e vai ovular e os outros a gente vai perder. No outro mês, uma outra amostra cresce mais um pouquinho, a gente consegue ver no ultrassom, um deles cresce, rompe, ovula e os outros a gente perde. Então, assim, o que geralmente é disponibilizado no mês, nos meses subsequentes é um valor média parecido. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Outra coisa também que interfere na avaliação da reserva ovariana é o uso de pílula. Quando eu estou usando pílula, posso ter uma diminuição de mais ou menos 30% na dosagem do hormônio antimileriano ou da contagem de folículos. Então, não é um período tão confiável. Porém, se eu uso pílula, quero saber minha reserva ovariana, faço um exame desse, já deu ok, então eu já fico tranquila, entendeu? Mas é um fator que pode repercutir também, influenciar. E todo mês a gente
disponibiliza essa proporção e todo mês a gente perde vários folículos. Quanto maior aquela contagem do mês, maior nossa reserva ovariana. E lembrar que quem tem mais folículos, ou seja, quem tem mais de 20 folículos em pelo menos um dos 2 ovários, geralmente é um dos critérios ultrassonográficos para a síndrome dos ovários policísticos. Então, geralmente, assim, seu paciente pode ter sintomas como espinhas, acne, né? Excesso de pelos, às vezes algumas alterações hormonais e compor essa síndrome do ovário policístico. Mas o ultrassom, ele é só um dos critérios. E essa paciente, ela pode ter dificuldade para engravidar por disfunção da ovulação. Muitas mulheres têm essa síndrome do ovário policístico, ela não vai ter uma ovulação regular. Às vezes tem ciclos mais longos, é difícil às vezes a gente alinhar o período fértil para orientar ela ter relação, e também às vezes tem uma disfunção mas na qualidade desse folículo, na qualidade desse óvulo, então o ideal é a gente intervir e otimizar, e melhorar essa função ovulatória. Existe tratamento para isso. E a baixa reserva é o outro oposto, né, que seria mais as pacientes que estão como se fosse entrando para essa insuficiência ovariana. Em geral, a gente espera que à medida que a idade aumenta, eu vou tendo uma diminuição dessa quantidade. Então, se eu avalio uma mulher de 40 anos, em geral, ela vai ter menos folículos do que uma mulher mais jovem. Mas a gente tem também as mulheres de 40 anos que têm a contagem aumentada de folículos e tem as que têm a contagem muito baixa. Então, lembrando que é a idade, mas é também uma característica individual. Entendi. E quando eu tenho menos de 5 a 7, é considerado baixa essa reserva. Assim, por que é importante eu avaliar essa reserva ovariana? Por que assim, de que me serve essa informação? O principal é para, caso aquele casal vá para algum tratamento de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, quanto mais folículo tiver, maior a chance de sucesso do tratamento. E quanto menor a quantidade, menor essa chance de sucesso. E para um casal que está tentando espontaneamente, de que me serviria avaliar isso? O timing. Opa, minha reserva ovariana já está baixa, então não vou esperar mais tanto tempo, eu já vou agir, entendeu? Então, acho que nos direciona muito nesse tempo de se eu espero mais ou se eu já vou pensar no tratamento. Então, a gente também tem como orientar esse casal sobre essa flexibilidade, olhando a idade e essa quantidade de óvulos. É importante também até para ver a questão, por exemplo, nem pacientes, nem para casal, né? Mas, por exemplo, uma mulher que não tem ali um parceiro naquele momento, já está com seus 36, 37 anos e pretende congelar, né, óvulos. Que seria o planejamento reprodutivo, ou congelamento social de óvulos. Que o timing, o período ideal é entre os 30 e os 35 anos. A gente vai escolher, mas claro, sempre precisamos individualizar. Se é uma mulher que tem mais de 35, às vezes até perto de 40, ainda tem uma boa reserva ovariana, é melhor fazer do que não. E também sabe que isso também não é uma garantia, vai ter uma chance, vai ser melhor do que não ter, é como se fosse um seguro, uma poupança, mas a gente nem vai ter certeza se vai ou não precisar e se vai ou não ter sucesso caso realmente venha usar esses óvulos. E para esses casais que fazem investigação, que não encontram uma causa, como é que acontece esse segmento? Aí é desafiador, porque eu acho que tanto é desafiador um casal ter uma causa identificada e às vezes uma causa que não tem um tratamento medicamentoso, uma correção específica, isso é desanimador, mas também para os casais que, poxa, tá tudo normal, tá tudo, e a gente não consegue. A gente tem que individualizar, Carla, mas é importante saber que isso não limita o tratamento. Então, assim, eu não tenho uma causa, eu já estou tentando há anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu não engravidei, a gente pode pensar num tratamento como a fertilização in vitro, por exemplo. Aí é importante a gente lembrar que quanto maior o tempo de infertilidade, menor a chance de gestação espontânea. Então, se é um casal que já esperou 3 anos, ainda não engravidou, talvez, na maioria das vezes, vai ter uma chance maior indo para um tratamento de fertilização do que continuar esperando, entendeu? E rever também, porque diante dos exames, muitos são operador dependente, ultrassom, mapeamento de endometriose, ressonância da pelve para avaliar a endometriose. Então, às vezes, repetir, reavaliar. Às vezes, a gente repetindo, revendo, às vezes a gente encontra alguma coisa, entendeu? Mas é importante ter em mente que isso não nos
assim, Nos não nos limita. paralisa. Isso não impede da gente buscar um tratamento. E o que nos faz pensar, espero ou já vou para um tratamento, eu acho que aqui pesa muito o tempo de infertilidade, quanto maior a idade da mulher, porque a gente sabe que quanto mais essa idade aumenta e essa gestação não acontece, se eu deixo de ir para um tratamento de FIV hoje, deixo para ir daqui a 2, 3 anos, daqui a 2, 3 anos minha chance já vai ser menor. Menor. E a reserva ovariana também é outro ponto que Os 3 pilares que o tu tempo de analisa. fertilidade, a reserva ovariana e a idade da mulher, mesmo não tendo Eu essa tenho causa. uma história de uma amiga que investigou ela e o esposo, todos os fatores normais, não tinha nenhuma alteração, já 4 anos tentando, paciente jovem, 30 anos. E aí ela fez fertilização, engravidou, foi tudo bem, e com 4 meses depois engravidou espontâneo. E foi um susto, porque nunca na vida que ela ia imaginar e engravidou de forma espontânea. E tem algum Que aí, fator assim, que aí estimule? volta para aquele, não tinha nenhum fator impedindo. Não sabemos por que que não aconteceu. As probabilidades eram maiores de ter acontecido uma gestação no primeiro ano, no segundo ano, mas também não tinha nenhum exame dizendo que era impossível, né? Então, realmente, assim, às vezes a medicina nos É uma limita surpresa. e às vezes a gente não consegue chegar nessa causa, mesmo depois de uma ampla investigação. E, assim, hoje, né, o que é que tu tem de tratamento disponível para infertilidade, né? Então, assim, para os casais que a gente acompanha, sempre passa por essa primeira avaliação, pelos exames complementares, pelo diagnóstico, aí a partir desse diagnóstico a gente vai pensar nas possibilidades de tratamento. Os tratamentos de reprodução assistida, eles são divididos em baixa complexidade e alta complexidade. Então, o que seria a baixa complexidade? Entraria nesse a indução de ovulação, que é importante para os casais que não, para as mulheres que têm disfunção ovulatória. Aí vem uma outra questão, às vezes a gente está diante de um casal, por exemplo, que não tem uma causa aparente, que a ovulação é perfeita, e ainda assim, às vezes ela quer usar um indutor de ovulação. A gente precisa ser bem honesta, olha, usar indutor de ovulação não vai aumentar a tua chance de engravidar, porque você já ovula normalmente. Esse indutor de ovulação ele vai ajudar mulheres que têm disfunção ovulatória. E também dá uma alertada, né? Porque, assim, indutor de ovulação a gente sabe que vende em farmácia até sem receita médica, né? E a Muitas gente, vezes as pacientes usam, utilizam do jeito que acham correto. porque a amiga usou, E aí, assim, porque... quais são os ônus disso? Já atendi casal que usou indutor de ovulação por um ano e não tinha feito exame das trompas e tinha as 2 trompas obstruídas. Então, o que é que eu entendo? Perdi um ano É. tomando uma medicação que não era para mim. Às vezes tem uma azospermia, uma alteração grave do espermograma, usar indutor de ovulação não vai resolver, então isso vai me perder tempo. E eu usar um indutor e eu não monitorizar adequadamente, eu não ver se eu tô ovulando no tempo certo, se tá tudo acontecendo Do jeito porque que é tem que uma acontecer, orquestra, entendeu? Também não vai estar me ajudando, porque a cada indução a gente tem que ir fazendo os ajustes, aquilo é dinâmico, mas foi de um jeito no outro, pode ser um pouco diferente, a gente pode precisar mudar, alinhar, Ajustar a dose. ajustar a dose. Nem todo paciente vai ovular com a dose que a gente inicia, então a gente precisa fazer esses ajustes e eu acho que pode ter também complicações do uso dessas medicações. É raro, mas pode acontecer o que a gente chama de síndrome do hiperestímulo ovariano, que pode ter complicações graves, como derrame de líquido para a cavidade pélvica, para o pulmão. Isso pode levar a paciente para um estado grave, porque ela fez uso de uma medicação sem monitorização. Então, assim, não é responsável, né? Ah, quero usar, procure seu médico, avalie se você tem, se tem indicação e se você vai realmente se beneficiar. O outro tratamento que a gente coloca na baixa complexidade é a inseminação intrauterina. E aí tem muita confusão porque muitas pessoas confundem o que é inseminação do que é fertilização in vitro. E às vezes se referem a uma querendo falar sobre a outra. A inseminação é um tratamento mais simples, de menor complexidade. A fecundação do óvulo com espermatozoide vai acontecer na trompa, dentro do corpo da mulher, então é algo mais sutil. Muitas vezes a gente só induz a ovulação, monitoriza aquele ciclo para garantir que está tendo a ovulação no tempo correto
E no dia ideal que a gente faz uma medicação para isso, para datar aquela ovulação, para saber quando é que aquela mulher vai ovular, é feita a coleta do sêmen. Esse sêmen é processado, só separado os melhores espermatozoides e espermatozoides rápidos, e esse sêmen vai ser colocado dentro do útero da mulher. Mas o encontro do óvulo com o espermatozoide vai ser na trompa. E para isso eu preciso trompas funcionantes. Então, o casal que tem a mulher que tem obstrução das trompas, ela não vai se beneficiar da inseminação. Ou se eu tenho uma alteração muito importante do espermograma, esse casal também não vai se beneficiar. E quando eu tenho endometriose, a endometriose também não ajuda, assim, não leva uma chance boa na inseminação. E, em geral, a inseminação é um tratamento que não tem uma chance de sucesso muito alta, varia entre 20% a 30%, às vezes pode ser menos, só uma trompa funcionante pode ser menos. E é um tratamento que tem um custo, então precisa ponderar muito se vale a pena, porque eu estou falando de uma chance de sucesso de 20% a 30%, e dependendo da reserva ovariana, da idade da mulher, na fertilização, às vezes eu tenho uma chance de 60%. Então, a inseminação é mais barata, porém tem uma chance de sucesso menor. Pode ser que eu não engravide, pode ser que eu precise fazer outra e outra. E às vezes sai o custo que eu teria fazendo uma FIV, que tem uma chance de sucesso maior. Então a gente precisa alinhar muito essas expectativas, mas em geral não é um tratamento que dá uma chance de sucesso muito boa. Mas a gente e tem também o casal entender dele. que é um procedimento que deve ser feito por um médico que realmente seja habilitado para esse procedimento. Porque eu já tive um casal que eu acompanhei, minha paciente da ginecologia, e ela me disse que assistiu na internet e fez em casa. Inseminação caseira. Isso, e fez em casa. Que pega então, assim, seringa, né? Pega Geralmente, uma seringa, esse termo, sonda. inseminação caseira, geralmente é feito mais para casais homoafetivos, ou porque aí usaria mais para um casal que já tá tendo relação e tá tendo engravidar, eles não estão tendo uma chance a mais fazendo esse procedimento em casa, entendeu? Então, é complicado. E para casais homoafetivos não é indicado. Sim. Porque a gente não sabe de fato, não vai ter questões legais aí envolvidas. A paternidade desse homem que contribuiu com o sêmen pode ser questionada e ele vai ter direito sobre a criança. A gente não sabe a saúde desse homem, porque para fazer uma inseminação é preciso fazer exames de sorologias, aquele sêmen passa por um processamento, então é preciso ter responsabilidade. Então, inseminação caseira não é indicado. Não, nem existe não isso, né? Se a gente não for é para olhar, ser, nem né? existe. Não é seguro, não é confiável. Aí deixamos os tratamentos de baixa complexidade, vamos para o de alta complexidade. Aqui a gente vem a fertilização in vitro, que aí só comparando com a inseminação. Na fertilização, vocês lembram quando eu falei da reserva ovariana, quanto mais folículo eu tenho disponível naquele mês, num ciclo natural, um desses folículos cresce, vai romper, vai ovular, e os outros a gente vai perder. Na fertilização in vitro, a gente vai fazer uma estimulação do ovário para que todos esses folículos que estão disponíveis naquele mês, eles cresçam. No ciclo natural, só um cresce, e na inseminação também é uma indução leve, a gente só quer que cresça um ou dois, mas na FIV a gente quer que cresça todos. Quanto mais, melhor. Quanto mais folículos crescerem, quanto mais óvulos a gente conseguir nesse tratamento, maior a chance de sucesso. Então, a gente usa medicação mais potente, medicações com dose maior, para estimular esse ovário. E aí, são feitas geralmente injeções, mas tem também algumas medicações orais, comprimidos, e a gente vai monitorizando também esse ciclo através de ultrassom. E quando esses folículos atingem o tamanho ideal, a gente faz uma última medicação para amadurecer eles, para preparar. E esses folículos, eles vão ser aspirados. A gente vai aspirar o líquido desses folículos guiado por ultrassom transvaginal. Então, você acopla uma agulhinha no aparelho de ultrassom transvaginal e pela vagina essa agulhinha vai nos ovários e vai ser aspirado o líquido desses folículos. Nesse líquido, a gente espera que venham os óvulos. Então, a gente está tirando os óvulos do corpo da mulher, está levando para o laboratório. Nesse mesmo dia, o esposo vai colher o sêmen. Esse sêmen também vai ser processado, vai ser separado só os espermatozoides mais rápidos. E no laboratório, numa plaquinha de vidro, por isso que esse termo, fertilização in vitro. Aí tem a fertilização in vitro convencional e tem a FIV, a ICSI, que é uma técnica mais avançada. Na FIV convencional é colocado o óvulo e alguns espermatozoides, e aí o mais rápido deles vai penetrar esse óvulo e vai fertilizá-lo. Na ICSI,
a própria embriologista seleciona um melhor espermatozoide com a ajuda de uma pipeta, de uma microagulha, esse espermatozoide já é injetado dentro do óvulo. Ainda tem as duas disponíveis, a FIV convencional ficou um tempo afastada, mas hoje está se voltando a usar porque é menos invasiva, eu estou mexendo menos, entendeu? Mas a ICSI ainda é a que é mais usada hoje. Ela foi criada principalmente para quando eu tiver esse fator masculino grave, mas caiu muito no uso clínico de rotina. E hoje, assim, tá se voltando também para a FIV tradicional, mas a ICSI ainda é muito usada. Então, eu vou ter a formação dos embriões no laboratório. No dia da retirada dos óvulos, a gente já sabe quantos óvulos vieram, já sabe como é que estava o sêmen. E aí, esses conjuntos de óvulos com espermatozoides, eles vão ficar no laboratório. Ao longo de 3 a 5 dias, a gente vai vendo quantos embriões formaram. E, geralmente, esses embriões são congelados para que aquela mulher se recupere daquela estimulação ovariana. Ela recebeu muitos hormônios, os ovários crescem, e aí a gente espera esses níveis hormonais voltarem mais para os níveis normais, e num outro momento, geralmente, a gente coloca esse embrião já formado dentro do útero. Então, como eu retirei o óvulo, formei o embriãozinho no laboratório, a gente não precisa de trompas funcionantes. Então, a principal indicação da fertilização in vitro é quando eu não tenho trompas funcionantes, mas tem várias outras indicações, como, por exemplo, o casal que a gente não tem uma causa definida, ou quando eu tenho um fator masculino grave, ou mesmo desejo do casal, entendeu? Porque não quer fazer um tratamento de menor complexidade, que não vai ter aquele custo-benefício tão importante. Então, o desejo do casal também é levado em conta. Mas a FIV tem ajudado muitos casais a realizarem o desejo da maternidade. E uma coisa que a medicina não conseguiu resolver foi a questão dos óvulos. Então, se eu estou falando de uma mulher com insuficiência ovariana, com menopausa precoce, com falência ovariana, que ela não tem uma quantidade de óvulos satisfatória, ou óvulos de boa qualidade, às vezes a chance de sucesso desse tratamento vai ser baixa. A gente precisa sempre alinhar as expectativas. Mas hoje, uma realidade é a ovodoação. Então, muitas mulheres que já têm, ou tiveram essa queda da reserva ovariana mais cedo, ou já estão mesmo com mais de 40 anos, porque nós, ao longo do tempo, fomos adiando os nossos planos da maternidade, fomos nos dedicando à nossa carreira, e às vezes, hoje eu tenho um paciente no consultório de 48, 46, 49 anos, querendo engravidar. E com óvulos próprios, é pouco provável que isso aconteça. A gente precisa alinhar muito as expectativas, mas mesmo se ela for para uma fertilização in vitro, às vezes essa chance não chega a 5%. E às vezes não vale a pena você ter o custo de uma FIV para ter uma chance tão baixa. Né? Então, às vezes, essas mulheres optam por receber óvulos doados. Elas engravidam com óvulos que não são dela. E aí, elas passam a ter uma chance de sucesso semelhante à da idade da doadora. E isso tem ajudado muitos casais a engravidar, entendeu? E, Marcela, quantos embriões podem ser colocados no FIV? Então, isso depende da idade da mulher. A gente tem uma legislação no Brasil que direciona isso. Houve até mudança recente, porque até ano passado, mulheres que tinham até 35 anos poderiam receber 2 embriões, e mulheres que têm mais de 35 anos, 3 embriões. Aí essa idade foi mudada para 37 anos. Então, até 37 anos receberia 2 embriões, e mais de 37 anos poderia receber até 3. Mas isso também é dividido com o casal, é individualizado. E tem uma outra questão que também nos ajuda a decidir isso. Às vezes o casal opta por fazer um estudo embrionário, um estudo genético. Às vezes é feito, antes de congelar os embriões, é feita uma biópsia, é retirado um pedacinho do embrião para avaliar se aquele embrião é cromossomicamente normal. Ele é euploide, se ele tem a quantidade normal de cromossomos. Se ele é XY. E se tem os 46 cromossomos, ou se tem, por exemplo, uma síndrome de Down ou alguma outra síndrome grave que não seja compatível com a vida. E aí, se eu fiz essa biópsia, em geral, a gente implanta de 1 em 1. Certo. E aí, um outro ponto também para isso é porque o que mais impacta nessa taxa de alterações cromossômicas, de aneuploidias, é a idade da mulher. Se eu estou falando de uma mulher de menos de 35 anos, geralmente esses embriões, 30%
são aneuploides. Se eu estou falando de uma mulher de 40, 41 anos, às vezes 80, 90% são aneuploides. Então, por isso que nessa idade a gente se permite transferir mais embriões, entendeu? Entendi. E quando eu transfiro 2, é esperando que um vai evoluir. Pode ser que os 2 evoluam? Podem. E outra coisa também que eu sou muito honesta com os casais que eu atendo, que o tratamento nunca tem garantias. A gente sempre fala de chances. Implantar 2 nem significa que ela vai engravidar. Às vezes é preciso passar por uma nova transferência de embrião ou por outro tratamento. A gente tem que alinhar muito essa expectativa, porque é uma expectativa alta. E nem sempre a gente tem como oferecer o sucesso que a gente queria. E aí eu acho que é muito importante, sou muito honesta com os casais que eu atendo, quando eu falo em relação a essa chance de sucesso do tratamento. Mas existe assim uma porcentagem que Totalmente variável, de acordo com a idade da mulher e a reserva ovariana. Então, às vezes, mulheres que têm 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ovário policístico tem muito folículo, às vezes chega a 60%. E essa mulher vai conseguir, num único ciclo, numa única estimulação, numa única punção, formar vários embriões para ela tentar várias vezes. Então, ela vai ter uma chance de sucesso cumulativa, de acordo com os embriões que ela formar, muito maior do que aquela mulher que tem perto de 40 anos, que conseguiu poucos embriões, que já tem essa reserva ovariana menor, de menor qualidade também, já tem uma tendência para ter mais embriões geneticamente alterados, então a chance dela vai ser menor. Então é muito variável, não dá para a gente dizer. Quando eu falo em linhas gerais, sem especificar, é 30 a 40%, mas pode ser 5%, uma mulher de mais de 40 anos, com poucos folículos, Como pode ou ser 60, mais assim, entendendo que às vezes a gente vai ter vários embriões para ela tentar novamente, sem ter que passar por uma nova estimulação ovariana. Pode falar, Natália. Existe uma quantidade de vezes que a paciente pode tentar ou não. E existem Não. aquelas que não vão conseguir de forma nenhuma. Tem estudos que avaliam isso. E mostram que se um casal se dispor a passar por 10 ciclos de FIV, sei lá, 90% vai engravidar, entendeu? A questão é que muitos desistem no meio do caminho. Seja pelo ônus emocional, porque é pesado, é puxado, assim, são muitas frustrações, é muita ansiedade, ou seja, pelo ônus financeiro. Mas não tem um limite, assim, de tentativas. O casal pode tentar quantas vezes ele quiser. E a gente precisa alinhar, por exemplo, se eu tô com aquela mulher que tem pouco folículo, que não tá respondendo bem, que às vezes num ciclo, numa estimulação, às vezes a gente consegue nenhum óvulo. Se a gente continuar tentando, a gente não vai conseguir. Então, aí é a hora de talvez pensar na ovodoação. Mas nem todas as mulheres estão abertas, entendeu? Mas dizer assim, você só pode tentar tantas vezes, isso Não tem. não. E também, assim, tentar muito, receber injeções, nenhum estudo mostrou que isso, por exemplo, aumenta o risco de câncer de mama, pelo excesso de hormônios, não tem essa, assim, também esse risco, entendeu? Por passar por esse tratamento. E na ovodoação, como é que acontece? É fácil? Como é que a paciente percorre esse caminho? Aí começa do meu papel enquanto médica para alinhar a expectativa dela e tentar fazer com que ela perceba que é um caminho. Eu sempre falo que para eu receber óvulo doado não é algo que eu posso impor. Quem vai receber tem que estar de coração aberto. Então, se é aquela pessoa que ainda está, mas ele não vai ter minha carga genética, não está preparada e eu não tenho como impor isso. Aquela mulher tem que passar por um tempo. E para receber óvulo doado, tanto faz esse ano ou ano que vem, não vai mudar a chance dela. Então, assim, ela tem mais flexibilidade se ela precisar desse tempo para esperar e decidir. Até ano passado, no Brasil, só era permitida a ovodoação anônima. Então, no caso, o paciente vem para mim, quer receber óvulos doados, a gente preenche uma ficha, ela preenche uma ficha com algumas características físicas, classificação sanguínea, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, algumas características, e aí eu mando essa ficha para a clínica de reprodução assistida, no caso da Ferti Baby, que eu trabalho, e Carla, que é embriologista da Ferti Baby, vai ver, dentre as doadoras que já doaram óvulos ou que estão em tratamento, quais seriam compatíveis com a descrição que ela a descrição.
E aí, em geral, a gente manda para ela algumas opções, geralmente umas 4, 5, aí depende também das características físicas, como eu falo, por exemplo, no Ceará, se alguém que quer receber uma doadora branca, do olho verde, olho azul, loira, Alto. não, às vezes é Não tem. desafiador, mas em geral, se for características cearenses, É é tranquilo. tranquilo, tá? E aí, geralmente, a gente manda essas opções e ela escolhe, tá? Ela não tem acesso à identidade dessa doadora, nunca, nem quem doou vai saber quem recebeu, nem quem recebeu vai saber a origem desses óculos. Então, é anônima. Eu também não tenho acesso a essa informação, é algo realmente Sigiloso. sigiloso. Só que do ano passado para cá foi aberta a possibilidade de receber óvulos de um parente. Então, digamos, se eu quisesse receber óvulos de um irmão ou de uma prima, poderia. Então, isso já é uma realidade, já acompanhei alguns casos de Hoje qualquer uma irmã pessoa, que faz tratamento para doar óvulos para outra. hoje qualquer pessoa pode, por exemplo, se eu quiser chegar lá no teu consultório e disser, Marcela, quero doar óvulos. Então, é importante saber que no Brasil isso não tem caráter comercial, é algo que você faz por altruísmo Sim. para ajudar, mas você não pode doar para a clínica sem ter uma pessoa que vá receber o seu benefício. Certo. Tá, assim, não precisa ser que essa outra pessoa vá receber os seus óvulos, mas para você doar, você precisa doar para ajudar uma amiga sua, por exemplo, uma irmã, que vai passar por um tratamento. Então, já tem que saber para quem você vai direcionar o Sim. benefício. Eu não tô falando de você doar óvulos para aquela pessoa, porque se for de forma anônima, ninguém pode saber, tá? Sim. Mas você poderia, por exemplo, doar óvulos para a clínica. Esses óvulos vão ser recebidos por uma outra pessoa e essa sua amiga fazer o tratamento e ter um benefício, ter uma diminuição do custo do tratamento porque você foi gentil e amigável, mas você não recebe nenhum Então, hoje, por valor exemplo, por isso. eu quero fazer, sei lá, vou congelar meus óvulos, certo? E que tu falou aí de custo, né? Sim. Aí vamos dizer que eu tenha 6, certo? Se eu doar 3, eu tenho como se fosse Aí vamos lá. Para você ter chances reais de ter um bebê com seus óvulos congelados, você tem que ter uns 15 a 20 óvulos congelados. Então, ter 3 nem vai Não, resolver eu tô sua dizendo assim, questão, que tu disse nem você. da outra pessoa. Para que isso fosse possível, você teria que ter muitos. Digamos, se você Certo. fosse um paciente com ovário policístico, tivesse mais de 40 folículos, tinha que ter pelo menos 10 para doar, tá? Certo. E, assim, a lei da reprodução assistida que mudou do ano passado para cá, até ano passado, permitia doadoras de até 35 anos. Então, se eu tinha, né, até 35 anos, eu poderia doar. Essa idade foi ampliada até 37. Então, agora, mulheres de até 37 anos podem doar. Para eu doar óvulos, eu não posso ter nenhum problema de saúde, eu não posso ter endometriose, eu não posso ter diabetes, obesidade. Tenho que ter uma análise genética, assim, aí é bom senso, porque quem vai receber óvulos quer receber Sim. óvulos saudáveis. Não posso ter endometriose, por exemplo. Então, antes dessa doação, a gente tem que fazer toda essa triagem. Então, não é qualquer pessoa que Sim. pode doar óvulos, entendeu? Entendi. E assim, acho que quer perguntar mais alguma coisa, porque tem uma pergunta que eu acho que Então, pergunta. vai. Tu quer? Eu queria saber assim, Marcela, para a gente doar, tem que passar por todos esses exames, ver a qualidade do óvulo, mas existem pessoas que querem doar. E aí, se eu quisesse doar os óvulos e deixar lá, para quem quiser utilizar. Em outro momento, se eu precisasse desses óvulos, por exemplo, paciente jovem e de repente eu decidi que eu quero doar. Em outro momento, eu tento engravidar e não consigo engravidar, mais velha. E aí, eu poderia ser beneficiada Se ou os seus não? ovos ainda tivessem na clínica armazenados, aí teria que ser conversado, mas sem contar com as possibilidades, né? Provavelmente após alguns anos esses ovos não estariam Já teriam sido todos mais doados, né? disponíveis. Quanto tempo eles duram numa clínica de Quando eu reprodução? congelo óvulos ou embriões, não existe esse tempo rígido, assim. Eu posso manter 10 anos, 15 anos. Eu acho que eu li estudos, já tinha dados de embriões ou embriões já congelados, sei lá, mais de 10, 15 anos. Inclusive, recente, teve alguns casos na mídia de ela foi um bebê de proveta, ela nasceu de reprodução assistida, os pais fizeram um tratamento e ela nasceu.
E a mãe ainda tinha embrião congelado. E é essa que nasceu gestou a irmã, A irmã. entendeu? E deu à luz a irmã que foi congelada há Muito tempo. muitos anos antes. Então, assim, em relação ao congelamento de embrião, já está bem estabelecido, já há muitos anos. Ele congelado, ele está paralisado, ele não vai perder qualidade, ele está ali seguro, tá? Já o congelamento de óvulos, ele é mais recente. Então, assim, quando eu fiz minha residência em 2013, 2014, ainda nem estava disponível, assim, foi disponibilizado dos últimos 8 anos para cá, talvez. Então, tem menos tempo de estudo para a gente saber de fato, mas, assim, eles estando congelados, não tem esse tempo limítrofe. Agora, o casal que opta, ou a mulher que opta por manter esses óvulos congelados, ela tem que custear. Então, a clínica de reprodução assistida não é obrigada a manter embriões que o casal ou os óvulos que aquela mulher não está arcando com Entendi, a com a responsabilidade, despesa. porque existe custo para a manutenção desses materiais congelados, entendeu? Entendi. E assim, acho que para finalizar, qual o impacto, que eu acho que isso é muito importante ser falado, o impacto da idade da mulher na fertilidade. Aí é o que a gente já conversou, acho que eu venho tocando nessa tecla desde o início. A mulher já nasce com seus óvulos, a gente não consegue produzir novos óvulos. Então, à medida que nossa idade passa, a gente vai tendo menos óvulos e óvulos de menor qualidade. Quanto mais tempo a gente perde em relação a buscar um tratamento, nossas chances de sucesso também vão diminuindo. Então, de repente, se eu tomo uma decisão mais cedo, preciso de uma fertilização in vitro e opto por ir para esse tratamento mais cedo, minha chance de realizar o meu desejo, o meu sonho de ser mãe é maior. Mas, assim, também não é impossível. A gente tem que pensar que a ovodoação é uma realidade que tem se tornado cada vez mais frequente. O ponto é que as mulheres ainda não falam. Então, assim, recente na mídia, a gente teve o caso da Viviane Araújo, que ela fez FIV e ela recebeu óvulos doados e ela abriu isso na mídia, ela falou a público. Isso faz diferença para ajudar a normalizar A ovodoação. essa utilização dos óvulos doados, que é uma realidade. Então, assim, a idade impacta muito, mas não é sem solução. Existe o caminho da ovodoação, que é um caminho possível também. Entendeu? Mas se eu quero ser mãe com os meus óvulos, quanto mais cedo, melhor. Para tudo, né? Tanto para espontânea quanto para os resultados Sim. de sucesso Teve uma coisa também que eu queria falar sobre a reserva ovariana, que a gente falou, que às vezes as mulheres se assustam muito, porque às vezes eu atendo uma mulher mais jovem, que às vezes tem uma reserva ovariana limítrofe, tem menos folículos, e às vezes ela acha que isso vai tornar mais difícil que ela engravide. E a reserva ovariana não serve para isso, assim. Mesmo eu tendo uma baixa reserva ovariana, se eu ovulo todo mês, se eu tenho folículos óvulos, eu posso ter chance de gestação espontânea, entendeu? Então, assim, não dá também para a gente diminuir ou dizer que ter uma baixa reserva ovariana vai zerar ou limitar a chance de uma gestação espontânea. Quando eu falo em relação a sucesso, é em relação a tratamento. Se eu for para uma FIV, tendo menos folículo, tendo menos óvulos, eu vou ter menos chance. Mas para o natural, ter poucos ou ter normal, não diminui a chance de gestação. E entender também que a idade realmente vai impactar, né, na reprodução, né? Porque eu já tive uma paciente que ela tinha 42 anos, não conseguia engravidar, mas ela tinha um filho que já tinha 20 anos. E aí eu tentando explicar para ela que ela já tinha um filho, mas que a reserva ovariana dela agora era diferente, A que gente ela tá falando de precisava uma mulher investigar. que foi mãe a primeira vez aos 20 anos e agora está com 40, né? Exato. Então, assim, muda muita Muda coisa tudo. mesmo. Os homens nesse quesito são privilegiados porque eles produzem novos espermatozoides a cada 3 E meses. saber, assim, que também... Porque tem muita mulher que chega e diz, não, doutora, eu tô, sei lá, há 2 anos tentando engravidar, não tô conseguindo. E quando a gente vai pedir a pesquisa do espermatozoide, ela diz, ah, não, mas ele já tem filho. Isso né? não... a espermatogênese, ela se refaz a cada 3 meses. Então, eu já atendi um casal que 1 ano antes, ele tinha um espermograma normal e 1 ano depois tinha 0.
Então, assim, a gente investigou nesse meio tempo, ele teve ganho de peso, teve Covid, a gente não conseguiu chegar exatamente ao que levou. E depois ele recuperou essa produção. Mas pode acontecer mudança, eu ter tido filho lá atrás, ou já ser pai, não significa que hoje está tudo bem. A gente precisa avaliar. E, geralmente o espermograma a gente avalia anual. Eu tenho um exame do ano passado, esse ano ainda não consegui engravidar, então o ideal é que a gente repita, para ver se ainda tá do mesmo jeito, se ainda tá. E entender que a investigação da infertilidade é do casal, não só da mulher. Sempre, exato. Como a gente falou no iniciozinho, né? 30% da mulher, 30% do homem, 30% dos dois, porque também tem um fator, não exclui outro, eu posso ter mais de um, por isso a importância da gente ampliar a investigação, porque eu posso ter mais de um fator de infertilidade, isso mudar meu tratamento. E os casos que a gente não chega a uma causa específica, mas isso não nos paralisa em relação à possibilidade de tratamento. Eu tenho 2 perguntas que me mandaram aqui, bem rapidinho. Tá. Uma é se o útero retrovertido, né, no caso invertido, se causa infertilidade. Então, assim, é uma variação Anatômica. do útero na pelve, isso é natural, não assim, por ter útero retrovertido, eu não vou ter infertilidade, uma coisa não tem a ver com a outra. Nem vai diminuir Às a vezes, chance, né? eu posso ter esse útero retrovertido por ter uma endometriose, por exemplo. Aí a endometriose que impacta na fertilidade, não o útero ser retrovertido. Outro mito, né, também, que quanto mais tempo de anticoncepcional a paciente usa, se vai causar infertilidade. Então, o uso de pílula, ele age durante o uso que eu estou usando. Ele bloqueia a ovulação durante aquele período. Quando eu paro de usar a pílula, minha fertilidade volta. Se for pílula comprimido, não importa se eu usei 3 meses, 3 anos, 10 anos, que minha fertilidade vai voltar. O que pode ter uma demora nesse retorno é se eu usei muito tempo ou se eu usei injetável trimestral, porque é um método contraceptivo que está associado a essa demora do retorno da fertilidade. E também, assim, usar a pílula não impacta temporariamente na reserva ovariana, mas não poupa seus óvulos ou diminui sua reserva a longo prazo, não impacta. E uma paciente que, assim, só para fazer aquela diferenciação, né, que muita gente acha que pacientes que têm perdas gestacionais é a mesma coisa de ter infertilidade. Então, são diagnósticos diferentes, são causas diferentes, são investigações diferentes, então a gente precisa separar. Eu posso ter as duas coisas? Posso, eu já posso ter tido 2 perdas gravídicas e agora está tentando engravidar há mais de 1 ano e não consegui. Nesse caso, especificamente, eu vou ter que fazer a investigação para aborto de repetição e para infertilidade. Mas são causas diferentes e ter um não aumenta o risco de ter o outro. A gente tem que separar esses diagnósticos mesmo. É outra avaliação, é outra abordagem. Geralmente pacientes que têm aborto de repetição, né, conseguem engravidar, mas não conseguem manter manter a gestação. E aí é um leque de causas, aí teria outro podcast que vocês me chamam para conversar outra vez. Acho que é isso. Tu tem mais alguma pergunta, cara? Não tem mais alguma observação? Ai, não, gente, mas se quiserem a gente conversa mais 1 hora aqui. Eu acho que realmente é um outro tema para a gente abordar sobre os abortos de repetições, né? Sobre as investigações, principalmente das doenças mais comuns, como principalmente a trombofilia, que é o que a gente mais encontra, né? Claro que existe um leque para a gente investigar, mas eu acho que é realmente uma oportunidade para a Natália colocar aí na listinha dos assuntos para a gente retornar e tomar essa conversa de novo, né? E assim, acho que a gente começou a nossa conversa falando do peso da infertilidade. Não é leve para mim, assim, acompanhar casais que estão vivenciando esse processo. É puxado, é frustrante, às vezes, não conseguir, sabe? Assim, porque eu também, enquanto profissional, pessoa, mesmo, né? Tem limitação. Eu não vou conseguir resolver todas as questões. A gente direciona, às vezes, leva para o tratamento que tem a maior chance, e às vezes essa chance não se concretiza e tudo. Então, é também frustrante. Mas, ao mesmo tempo, é de esperança.
quando a gente vê os casais se realizando, conseguindo alcançar, é isso que me faz manter trabalhando com Eu vejo um tema tão ela duro, posta os porque o que me positivos e realiza tudo. é ver esse produto final, essa causa resolvida, seja natural ou seja por FIV. E aí eu fico muito feliz porque as pacientes, mesmo que engravidam em casa, olha, doutora, eu engravidei, manda os betas positivos para eu comemorar e tudo, porque o que realiza a gente é isso. E nem todo mundo vai precisar de FIV, assim. Às vezes E esse acompanhamento multidisciplinar, como é que acontece é de para esses extrema casais? importância. Olha, desde o começo a gente falando do pré-concepção, do estilo de vida, atividade física, alimentação, às vezes psicoterapia é de extrema importância nesse processo tão dolorido. O envolvimento dos esposos também nesse processo. E a gente precisa trabalhar em equipe. E aí, Carla, eu falo também com outros médicos, o urologista, o especialista em endometriose, o radiologista que eu confio, a médica que faz esteroscopia, o médico que faz o pré-natal. Então, assim, não existe trabalhar sozinho, a gente caminha junto e a nossa paciente vai passar por nós e por outros tantos profissionais que vão compor e vão contribuir para esse produto final. Então, não existe caminhar sozinho na medicina. E Verdade. até que ponto a paciente consegue fazer aqui na nossa cidade? Até que ponto consegue preparar essa paciente? Pronto, então todo o pré, toda a investigação e toda a etapa de preparo para a punção ovariana eu consigo fazer aqui. Então, geralmente, as injeções, os ultrassons, até os folículos chegarem no tamanho ideal e fazer a última injeção de tratamento, a gente faz aqui. Essa é a etapa mais longa do tratamento. Então, dá para a paciente fazer a maior parte do tratamento sem sair do Cariri. Mas no dia da punção ovariana, exclusivamente, aí eu tô falando de um dia, para aquele casal passar um dia em Fortaleza. Não é um dia planejado, não, Carla, porque eu não consigo assim, às vezes a paciente quer no sábado, não é assim. Mas é um dia, é totalmente diferente de você passar 15 dias fora de casa. Então, é passar um dia. E na outra etapa, que é para transferir os embriões, eu consigo preparar o casal totalmente aqui. E no dia específico da transferência de embriões, a paciente iria para Fortaleza também Caso ela passar ficaria um um dia. dia para fazer a aspiração e um dia para implantação, no caso Isso, de. e todo o restante a gente consegue fazer aqui no Cariri, eu já vejo como um ótimo caminho. E aí trabalhar certeza. junto também com os médicos da Ferti Baby, porque eles lá acolhem minhas pacientes, recebem a paciente já tá ali acostumada com o ambiente do meu consultório no dia da punção. Então é todo, não existe caminhar sozinho na Sozinho. medicina. O que a gente tem é a possibilidade de caminhar junto. Também Acho acredito. que é isso, então, gente. É isso. Acho que a conversa foi maravilhosa, né? Nós aprendemos muito, né, Natália? Sempre. E só quero agradecer a tua disponibilidade de vir ficar com a gente nessa noite e dizer que nós estamos de portas abertas para outras oportunidades e outros assuntos ainda mais interessantes, né? E de continuidade Né? No dia que disser, também. Natália, quero ir falar de não sei o quê. Pode vir. Pode me A chamar, gente porque eu amei, me programa. senti muito acolhida aqui, gosto muito de vocês, admiro muito Obrigada. Carla, desde o início da caminhada, da jornada É. da ginecologia obstetrícia, e quanto que ela vem crescendo, e quanto ela é corajosa e É empreendedora verdade. e disposta. E Natália também é uma amiga querida, uma amiga que caminha junto, que a gente faz esteroscopia por muito tempo e troca muito dentro da medicina e da vida também. Então, é só agradecer e dizer E que eu é amei isso. participar. Prazer Pois pra deixa gente. ter o contato da clínica e tudo aí, para quem Fala estiver teu precisando contato. Então, eu tô sempre engravidar. disponível pelas redes sociais, o perfil no Instagram, @doutora Marcela Alencar, e o telefone da clínica, DDD 88-99986-2500. E pode falar com Neidinha, que é a minha secretária, que é uma extensão de mim, que recebe sempre muito bem os casais E que teu eu consultório fica acompanho. onde, Marcela? No Central Park, que fica em frente à emergência do regional. Eu sou do Crato, eu moro no Crato. E eu saí deixei meu consultório no Crato e fui para o Juazeiro, mas eu acho que lá é muito mais justo, embora para mim fosse muito mais cômodo trabalhar no Crato. Mas eu atendo muitos casais de fora, então é perto do shopping, então Acesso, né? facilita o acesso, então acho que é mais justo para todas as pacientes do Cariri. E hoje, mesmo morando no Crato, não penso em voltar meu consultório para cá, assim, acho que meu lugar é por lá mesmo. Entendi. Então, sigam a doutora Marcela O na rede Instagram dela é social para lindo, vocês gente. conhecerem o trabalho dela,
né, participarem desse momento, para encaminhar para as pessoas que vocês amam e que querem saber um pouquinho sobre essa caminhada, né? E quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao Empório em Casa, do Felipe Lustosa. Quero agradecer também ao Salão da Daiane Martins e a Renata Gonçalves, que é maquiadora. Quero agradecer também a Rayara Crochê e a Água Cambará. E é isso, né, Natália? Isso. Só agradecer a companhia de todos. E semana que vem, 20 horas, estamos aqui de novo com mais infertilidade. Exato. Tchau, gente. Boa Tchau, boa noite. noite.